Cara, tô lendo uma pesquisa do Dr. Barkley sobre TDAH. Olha só, quem tem TDAH, eles abandonam a escola. 32 a 40% abandonam a escola. Somente 5 a 10% entram na faculdade. 50 a 70% têm dificuldades com amigos e 70 a 80% são muito fracos no seu desempenho profissional. Cara, TDAH é um assunto complicado e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou o Regis Marti e este vídeo que você está recebendo é da Naturalmente. Eu trabalho com neurociência, especialista em TDAH e neuropsicopedagogo. Bom, gente, esse é o livro que a gente já falou no primeiro vídeo, deixa eu pôr ele bonitinho aqui, desculpa, vou atrás dele, que olha aí. Intervenção para o TDAH. Muito do que nós estamos falando está aqui nesse livro, tem coisas, tem mais novidades, tem mais atualidades. E se você está interessado nisso e quer levar isso para sua escola, saiba que este material também pode ir em forma de curso. Não só para a sua escola, para a sua cidade também, para o seu município, né? Entre em contato com a gente que a gente vai até você. A nossa ideia é ajudar a galera do TDAH, é facilitar a vida do professor, não complicar, facilitar. Aliás, eu sou professor há 29 anos, né? E eu gosto de dizer que a primeira fila do professor já está lotado com um monte de aluno com certas dificuldades, né? E o TDAH não é esse aluno que precisa atrapalhar seu planejamento. E também, todas as dicas que a gente tem nesse livro aqui, também serve para os pais, tá? E para quem tem TDAH. Gente, eu li uma frase muito difícil de se ouvir, que é o Barkley falando da realidade do TDAH, sem contar que quem tem esse transtorno do déficit da atenção, da impulsividade e hiperatividade, também está mais suscetível a drogas. No vídeo passado, a gente falou rapidinho não, um bocadão, sobre TDAH como sendo algo do transtorno neurobiológico, desenvolvimento neurobiológico, então não é doença, nada disso, né? A gente falou também que tem origem genética e comentamos que afeta principalmente os processos executivos. Bom, palavras bonitinhas para quem não é da área, vai só, ok, beleza, entendi. Vamos para coisas mais práticas. Bom, TDAH, como também falamos no vídeo passado, você tem que assistir o vídeo passado, tá? O TDAH, ele afeta na questão do foco. Na verdade, ele não tem falta de atenção, né? Não sei se um dia vão mudar o nome TDAH, mas ele o que tem é falta de foco. Ele presta atenção em tudo que está acontecendo. Então precisa ser treinado em foco. Mas ele também é impulsivo, ele não consegue se controlar. Ele fala, ele faz e do nada. E ele também é hiperativo, não para quieto nunca, tem que estar correndo, não desliga a pilha, e a pilha é maior e melhor que a alcalina. Bom, vamos falar então sobre que tipos de TDAH existem hoje. Bom, dei os 3 exemplos: desatento, hiperativo e impulsivo. Nós vamos tratar nas próximas videoaulas exatamente características desses 3 aspectos. Mas você precisa entender que quem tem esse transtorno, às vezes pode ser somente desatento e às vezes somente impulsivo hiperativo, tá? A impulsividade e hiperatividade andam juntos. Os sintomas, problemas, lembrando, o que eu digo, o que eu quero dizer com sintomas, problemas? São aqueles comportamentos que precisam ser aprendidos para que não causem mais problema, como é a questão de você controlar sua impulsividade, tá? Então você pode ser somente transtorno déficit de desatenção ou da impulsividade hiperativa, ou os 3 juntos, tá? Que aí seria um combo bem complicado, bem difícil de lidar, porque você tem que fazer um esforço danado. Mas nada que não seja possível. Então, uma vez que o professor entende o que é o TDAH, agora ele precisa entender por que é tão difícil de se lidar com o TDAH. Gente, eu gosto de explicar com histórias reais, né? Dentre os pacientes que eu tenho atendido, eu lembro de uma mãe que veio falar
comigo desesperada, não sei o que faço com meu filho. Ele é carinhoso, ele é amoroso, eu sei que ele não para quieto, eu sei que em casa, quando ele não está em cima do sofá, ali na borda do sofá, ele está em cima da estante, em cima do armário, do roupeiro, as coisas dele são uma bagunça, mas assim, quando eu falo com ele, sempre volta carinhoso, sempre volta de boa, eu não sei o que faço, né? Talvez esta seja uma das reclamações, talvez não, essa é uma das reclamações fortes dos pais da criança em casa. Agora, existem as reclamações que explicam isso, que é quando você fala com alguém que tem TDAH. Eu gosto de conversar com a galera, os adultos, assim, né, com TDAH, porque eles contam cada história, do tipo assim, eu peguei minha agenda, e aí eu vi que a minha agenda estava sem nome, aí eu comecei a escrever meu nome lá, Regis Marte. Quando escrevi Marte, não, lembrei do meu pai. Onde é que será que está meu pai agora? Vou falar com minha mãe lá no WhatsApp para ver se acha meu pai. Aí eu pego ali, mexo, quando abre no WhatsApp, já tem todos. Ih, não falei com meu irmão. Como é que será que tá meu irmão? Falar, e aí, meu irmão, como é que tá aí? Tudo jóia por aí? Aí quando ele fala, tá tudo bem, eu lembrei, caramba, eu esqueci de dar os parabéns para minha prima, que é muito amiga do meu irmão, caramba. E falando em parabéns, eu tenho uma festa para ir hoje à noite. Cara, tá vendo que você vai ligando uma coisa com a outra? Essa é uma característica interessante. O TDAH não faz coisas desconexas. Sempre tem uma coisa levando a outra. Então ele está aqui estudando, dá um barulho lá fora, ele olha lá para fora, já esqueceu que estuda. Mas por que ele esqueceu que estuda? Porque ele tem dificuldade de reter a concentração em um único aspecto. Então ele está numa sala de aula, o professor está explicando lá uma conta lá de costas, né, falando, e às vezes não explica aquela voz assim igual o tempo inteiro, né? Vamos estudar o que é proparoxítona, a separação de... Cara, o TDAH tá lá e tem um aluno fazendo brincadeirinha, já lembro do aluno, aí lembrou, pô, podia ir lá para casa à tarde. Ele vai juntando, quando vê, não tem nada, não tem mais o que prestar atenção. O meu filho conta uma história dele assim, aula de matemática. O professor estava explicando o que era o A, né? Primeiro ano de ensino médio. Ele olhou para o A e aí veio na cabeça A de alfabeto, A, B, C, letra A, azul, céu é azul. Ele me contando, eu olhando assim. Aí ele olhou para fora assim, nuvem branca, céu azul. Quando ele olhou de novo para o quadro, o professor estava na letra B. Ele não entendeu o que é o A. Sacou? Sacou como é que é? Agora faz o seguinte, se você for explicar algo, se você fizer algo chamando atenção, né, mudando o tom de voz, mudando os exemplos, falando 3, 4 vezes diferente a mesma coisa, você chama a atenção dele. Então, assim, é normal numa sala de aula, todos os alunos não estão 100% conectados com professores. Poucos momentos você tem assim 100% de conexão o tempo inteiro, né? Então, quando o professor é dinâmico, quando o professor cria alguma coisa, fala, traz uma novidade, traz um assunto contemporâneo, explica de maneira diferente, pede para alguém falar, pede para alguém ensinar a turma daquilo que foi ensinado, todas essas formas, uma delas vai chegar e conseguir segurar a atenção, ou a repetição vai fazer com que a atenção fique retida tempo suficiente na memória de curta duração. Aliás, dá pra gente fazer um especial só sobre memória, que é muito massa saber como funciona a memória. Então, assim, essa ideia que o professor precisa entender, que a mãe precisa entender e que quem tem TDAH precisa entender. Essa velocidade, tudo está de alguma forma conectado, mas você, quem tem TDAH, precisa se esforçar. Você, professor, precisa se esforçar. Você, pai, precisa se esforçar para que essa coisa crie uma dinâmica natural. Você vai sacar uma coisa, que a galera do TDAH é muito criativa. Eles
A galera do TDAH é tão criativa que eles conseguem transformar a tua explicação numa coisa muito melhor. E aí você puxa gancho. Professor, para de dar aula monólogo. E se você precisar que alguém explique, vai chamando o TDAH. Entendeu? Vai pegando quem é mais dinâmico da sala e vai experimentando com quem não é tão dinâmico. Você vai ver que os processos acontecem naturalmente. Mas vamos lá. E aí, o aluno com TDAH chega em sala de aula, tá todo atrapalhado com o que está acontecendo. Por que ele está todo atrapalhado? Porque ele não entendeu, ele sabe que está no outro ritmo, ele sabe que os alunos já percebem, que os colegas já perceberam, então ele está perdido. O que eu vou fazer? A autoestima dessa criança vai para onde, galera? Desce morro abaixo. Sabe o que é mais comum você encontrar nas provas e nos exercícios de quem tem TDAH? Pode perguntar aí para pais e professores, né? O que é mais comum é uma resposta nada a ver. Por quê? Eles já aprenderam que se eles não respondem porque não entenderam, ou o pai ou o professor cai em cima matando. Pô, você não respondeu aqui, lá, 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 lá. Então, se eles escrevem qualquer coisa, o professor bate o olho, ele respondeu alguma coisa e vai olhando o caderno dos outros, porque é assim que o professor faz. Não dá tempo de chegar a todo o caderno, olhar com calma. Eu não é, professor. Você bateu o olho, ele respondeu, depois eu faço a revisão geral. O pai e a mãe estão olhando, você está escrevendo, filho, está respondendo. O pai e a mãe olham assim, tá mexendo na canetinha lá. Então tá bom. Cara, é assim que eles... E por que eles estão respondendo qualquer coisa? Porque eles têm vergonha de não ter entendido na mesma velocidade que entenderam seus colegas. Entendeu? A autoestima está indo lá embaixo. Professor, você precisa se ligar nisso, porque eu já vi acontecer, e aconteceu comigo, a minha família, de professor descascar meu filho, chamando ele até de... depois, não é aqui que eu vou abrir meu coração, machucado, ferido, né? Pai é complicado, né? Mas eu também sou professor, eu entendo. Mas é assim, eles não fazem isso por querer, é porque já tomaram pancada, e foi o jeito de eles resolverem a situação. Eles escrevem qualquer coisa, entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado, professor e pai, né? Porque isso é difícil de fazer. E aí eu vou te falar uma coisa da neurociência. A gente só consegue desenvolver algum conhecimento se você tem um conhecimento básico disso. Tá? Então, por exemplo, se você nunca fez uma aula de matemática, se você não sabe somar e subtrair, não adianta eu chegar a explicar para você multiplicação, entendeu? Se você está estudando história, né? E não a história do Brasil e não sabe onde fica o Brasil no mapa, não adianta você estar colocando a capital lá, a capital disso, aconteceu guerra lá, quem foi presidente. Nós sempre precisamos de um conhecimento anterior. E aí vem o problema do TDAH, né? Talvez ele tenha sido empurrado desde o primeiro ano, lá na educação infantil, né? Empurrado, vamos, passa de ano, passa de ano. E tem que passar de ano, tá? Tem que passar de ano. É um assunto só aberto específico, a gente vai ter que trazer no nosso canal aqui da Naturalmente, só sobre por que não se deve reprovar no TDAH, né? Mas vamos lá. A gente vai, à frente a gente conversa aí, basta você comentar essas coisas aqui. Então vamos lá, ele está lá no primeiro ano, ele não aprendeu a escrever direito. Aí ninguém corrigiu essa primeira base dele, que é escrever direito. Ele vai começar a somatizar comportamento. E o TDAH ele tem uma dificuldade, que é reter informação por muito tempo. Então, esse processo de aprender não vai acontecendo à medida que ele vai amadurecendo. Por quê? Porque ele não tem a base. Não vai ampliar. Não é do nada que você aprende a escrever. Você tem que ter noção de sílabas, enfim, todos os processos de escrita. Volto a dizer, não adianta explicar multiplicação para quem não sabe somar. Aliás, esse foi o meu problema com o meu filho quando estava para reprovar em matemática, né, que tem TDAH. Ele não sabia resolver as equações de primeiro grau. É uma dificuldade que ele tem, entrou letra, se perdeu. Tem até aquela piadinha, né? A matemática, tudo bem,
Quando inventaram as letras, eu me perdi. É mais ou menos nessa. Mas eu percebi que ele não sabia dividir. Aí, abre um parênteses aqui. Você sabe dividir com vírgula, é? Números com vírgula? Sim. Será que você já não esqueceu? Mas vamos lá. Quem está na escola, esse é um procedimento básico. Quem vai fazer um vestibular tem que saber dividir números negativos e com vírgula. E ele não sabia dividir coisas simples. E o professor querendo que ele fizesse várias outras coisas. Nada. O que eu fiz? Volta lá para o comecinho. Qual que é a base? Comecei com soma, subtração, multiplicação, aí chegou na divisão. Quando chegou na divisão, o resto aconteceu. Então, professor, cuidado com o seu aluno de você estar cobrando algo que ele não tenha conhecimento da base, do primeiro conhecimento sobre isso, tá? Esse degrauzinho que a gente tem que subir em conhecimento, não adianta. Se não tem uma base estruturada, todo prédio desmorona. Mesma coisa, pai. É isso aí, em casa. Quer ver um outro conhecimento que a gente não preza muito? A questão da higiene, né? A galera do DH costuma acordar e ir direto para a escola, né? Vai baforando, fedido, que a coisa toda. Então, assim, tem que voltar. Por quê, filho? Ó, você acordou, tem, né? Lembra, tem que ir lembrando, sim. Se bem que tem adulto que faz até hoje isso, né? Vai. Fecha lá. E essas dores que os pais estão tendo, que os professores estão tendo, elas caem lá embaixo quando você reconhece a falta do conhecimento básico. Sabe que eu lembrei? Eu dava aula para o terceiro ano do ensino médio, tinha um projeto chamado Compartilhando. Esse projeto, eu dava aula numa escola particular, eu pegava alguns alunos, né? Nem lembro como a gente se organizava, acho que os melhores alunos de cada matéria, pegava alguns, e nós íamos para a cidade, né, para dar aula para quem quisesse fazer o vestibular, principalmente a galera da escola pública que estudava à noite. Cara, o cara trabalha assim, bom, não vamos entrar nisso, mas é complicado. Você trabalhar o dia e passar a noite inteira estudando, sendo um adolescente, nossa, isso é complicado. Quando vai no vestibular, você não vai bem. Mas vamos lá. E esse projeto era bacana, por quê? Porque a gente chegou lá para ser o reforço da galera do terceiro ano das escolas públicas para encarar o Enem. E aí quem ia dar essas aulas? Os alunos iam dar essas aulas. E olha que legal. Quem é professor sabe disso. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Mais a gente sabe, mais ensina, mais... Cara, fica um círculo vicioso assim muito bacana. E os alunos começaram nessa. Aí veio o assunto, por exemplo, precisamos dar aula de física, que tem cálculo, química, que tem cálculo, matemática, que tem cálculo. Qual que vai ser a primeira aula? Qual que vai ser a primeira aula? Cara, a primeira aula foi multiplicação, divisão, soma, subtração. Mais de 50 exercícios só sobre isso. Base. E aí fizeram uma coisa muito simples. Olha, o Enem, em média, tem que ter tanto tempo por questão para responder. A gente gasta, como pode levar a calculadora, essas coisas, a gente gasta tanto tempo subtraindo, dividindo, multiplicando. Então, nós vamos fazer tantas questões aqui, você tem que treinar para resolver essas questões em tanto tempo. Cara, enquanto a galera está estudando as coisas complexas de física, química e matemática para o vestibular, esquece das coisas básicas. E que a maioria dos erros que acontecem são nessas coisas básicas. Então olha que sacada massa que a gente teve em ensinar o básico. Professor, olha a sacada que você tem que dar para quem tem TDAH, começar na base, entendeu? Para ele sacar desde o começo, aí você começa a elevar a autoestima dele. E uma coisa, volto a dizer, se você ensina alguém TDAH, você melhora toda a sua turma. Põe TDAH a ensinar, trabalha com a autoestima dele, dá esse espaço para ele, tá? Agora, uma dica, e a última dica aqui, só para fechar esse nosso vídeo de hoje, né? De por que é difícil lidar, né? Falta esse conhecimento de base para quem tem TDAH, falta esse autocontrole, esse domínio do movimento, da atenção que está na cabeça do TDAH, falta esse conhecimento por parte dos professores e dos pais, falta rotina, enfim. Existe uma dica que é extremamente importante, que eu também tenho um artigo sobre isso, que é a melhor ferramenta que eu conheço para controlar os sintomas, problemas de quem tem TDAH. Cara, mindfulness.
Atenção plena. Exercício de atenção plena. Cara, isso é fantástico para todos. Principalmente quando você for fazer alguma prova, alguma coisa assim, você ensina alguns exercícios básicos. Começa por respiração. Começa por acalmar a velocidade tanto do organismo, do corpo, né? Tipo assim, volta do intervalo, volta de uma aula de educação física, volta de uma atividade assim agitada, tá todo mundo fazendo um barulho na sala. Isso é educação infantil, isso é ensino médio, isso é faculdade. Todo mundo fazendo barulho, cara, foca numa atividade de exercício de atenção plena. Pode ser com uma boa respiração. Quer ver uma outra maneira bem legal de você diminuir a velocidade e depois entrar com atenção plena? Contar uma história legal, real. Quando você faz essas coisas, você está chamando a atenção da pessoa. Quando você ensina os teus alunos a respirar corretamente, sabe, tem um lance aqui de nervo vago, que está ligado com reações de fuga, de emergência, de segurança. Respirou profundamente, é um sinal para esse nervo, manda para todo o teu sistema nervoso que está tudo bem, acalma esse cérebro, aí você começa a sua aula. Entende? Às vezes o professor chega assim, cara, mais uma aula, entra na sala, tá aquela bagunça, assim, já entra gritando, tá tudo no pique, aí você, cara, tem que manter o pique. Não, é o contrário, você tem que diminuir. O nosso cérebro, quanto mais calmo ele tiver, melhor ele absorve, melhor ele consegue focar. Então, exercício de respiração, pedir para o aluno, para todos sentarem confortavelmente, gente, vamos respirar aí calmamente, 3 vezes, vamos embora lá, agora começa o assunto. É legal, tá? Mindfulness é uma coisa que já tem em muitos países aí, como Finlândia, que é referência mundial, Canadá, Estados Unidos, já tem como sendo uma das aulas, né? Então, é extremamente importante. Nós vamos falar sobre mindfulness. Aliás, nós temos um curso de mindfulness que você também pode fazer na sua escola, na sua casa, para você, que é importante, tá bom? Gente, então é o que a gente tem para hoje, para falar dessa questão, e aí você teve todas essas dicas, todo esse quadro pintado de quem é o aluno TDAH e por que e o que você precisa enxergar nele para conseguir fazer com que ele comece a aprender mais. Lembrando que nós temos também esse livro aqui, olha que maravilha, Intervenção para o TDAH, isso vai ser muito importante para a sua escola. Você entra em contato com a gente, tá? A gente vai até a sua escola, a gente faz um treinamento, tem um curso bacana sobre esse livro para ajudar os teus alunos e principalmente os teus professores. Esse livro é bom para os pais também. Não se esquece de curtir, de compartilhar, de comentar como é que está sendo essa sua percepção sobre o TDAH a partir da nossa visão aqui. Certinho? Gente, fique com Deus e até a próxima!